Kibelanche, o melhor da gastronomia árabe e salgados. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 10h30 da manhã às 8 da noite. Telefone 3508-8931. Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Honório Real, número 580, no Vale do Sol. Telefone 16 98170 0504. Torre Forte, tudo que você precisa para a sua casa você encontra aqui. Panificadora Vale do Sol, aqui você encontra um delicioso café da manhã, além de lanches, pizzas e também almoço executivo. Aos domingos tem carne assada e você pode fazer a sua encomenda através do telefone 3336-2926 ou pelo WhatsApp 98877-2475, localizado na rua Atílio Jurissato, número 110, no Vale do Sol. Panificadora Vale do Sol, uma padaria muito além do que você imagina. Bem Bolado, restaurante e lanchonete. Trabalhamos com café da manhã, almoço, jantar e lanchonete. Bebidas, porções e salgados. Avenida Brasil, 755 no centro. Telefone 3397-6111. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Minas Massas, faça uma visita e conheça tudo que o Minas tem a oferecer. Aberto todos os dias, de segunda das 15 às 21 horas, de terça a quinta das 9 às 21 horas, de sexta e sábado das 9 às 22 horas, domingos e feriados das 9 às 13 horas e das 17 às 21 horas. Localizada na rua Miriam Marcos, número 40, no Jardim Morada do Sol. Telefone 3324-4555. Minas Massas. Despachante Araraquara, não deixe o documento do seu veículo para depois, isso pode lhe dar uma grande dor de cabeça. Chame agora a equipe do Despachante Araraquara do WhatsApp 16 99364 8444 ou vá até a loja na Alameda Rogério Pinto Ferraz, número 166, na Vila Ferroviária. Ande com segurança, ande com tranquilidade. Chame agora o Despachante Araraquara para regularizar o seu documento. Imobiliária Giovanni Imóveis, localizado na Rua dos Libaneses, número 2173, próximo ao Fórum. Consulte agora os nossos corretores especializados. O telefone 16 3311 0848 ou através do WhatsApp 16 99626 0848. Imobiliária Giovanni Imóveis, porque a nossa felicidade é realizar o seu sonho. Pintou a fome? Que tal um pastelzinho da Kadosh, hein? Aqui você encontra os melhores pastéis da cidade, além de batata recheada, porções, panquecas, suco, bebidas e muito mais. Localizado na Avenida Doutor José da Silva Peixoto, 393 do Jardim Europa. Telefone 16 997 19 7471. Faça agora o seu pedido e aproveite os melhores pastéis da cidade. Kadosh Pastelaria. Rocos Beer, distribuidora de bebidas. Avenida Sebastião Lacerda Correia 200, no São José. Atendimento das 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, aos sábados das 9 às 22 e aos domingos das 9 às 14 horas. Começando mais um bate-papo esportivo. Hoje um bate-papo esportivo especial. Recebo aqui nos estúdios Fernando Caetano, o treinador do SESI. Camargo, obrigado por ter aceito o nosso convite, espaço aberto aí para você se apresentar a todos. Bom, Felipe, eu que agradeço o convite, é um privilégio poder falar com você, você tem nos dado um apoio muito grande, o teu canal, a tua equipe, e eu só tenho a agradecer. Eu adoro um bate-papo descontraído, enfim, falar das coisas que a gente faz. Eu acho muito importante a gente ter essa troca,
Até para que as pessoas que acompanham o seu canal, que são muitas pessoas, muitos seguidores, eles possam ter um olhar um pouquinho, vamos dizer assim, diferente do dia a dia, talvez, né? A gente conversar. Ô Camargo, conta um pouquinho da sua história, como que começou o seu casamento com o basquete, que lá atrás o basquete não era tão visto, não era tão acompanhado. Como que começou o seu casamento com o basquete e não outros esportes como o futebol, que seria o sonho das principais crianças? Bom, eu nasci em Itapeva, interior de São Paulo, próximo a Itapetininga. Eu até brinco com o José Neto, que é o técnico da seleção, eu falo, rapaz, você imagina que tem 2 Jacu no interior da seleção, um de Itapetininga, de Itapeva. Eu comecei lá com o professor Marquinhos, nos anos 70, faz muito tempo, né? Eu sou de 61, estou com 62 anos, e comecei lá a aprender os fundamentos do jogo, tudo, mas depois meu pai tinha que, minha família é muito humilde, meu pai tinha que ir atrás de emprego, e a gente migrou algumas vezes, fomos para Sorocaba, voltamos para Itapeva, depois passamos por uma dificuldade um pouquinho grande, assim, que ele ficou 4 anos desempregado, naquela época ainda, e depois ele foi morar em Mariporã, que é uma cidade bem perto de São Paulo. E nisso eu fui fazer um teste no Palmeiras, 77. E eu passei nesse teste, eu era infanto ainda, mas eu não poderia jogar naquele ano que estava em andamento e eu tinha já iniciado um treinamento na Atlética São Paulo. Enfim, tinha naquela época um negócio chamado carta liberatória, eu não tinha como liberar. No ano seguinte, 78, eles me chamaram e aí eu integrei a equipe juvenil da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foram 2 anos muito legais, né? Campeão brasileiro juvenil com a equipe do Palmeiras, campeão paulista, campeão estadual, bicampeão estadual. Uma equipe muito boa, né, que a gente tinha, com o técnico Eduardo Zanoli. E isso foi 78, 79. Em 80, o Palmeiras acabou a categoria principal. Eu lembro que 79 tinha o Carioquinha que jogava ainda e todos os juvenis. E tinha mais o Zecão, o Ulisses, que mora aqui também, que jogou. E em 80 eu vim jogar em Campinas, Tênis Clube de Campinas. E vim jogar, realmente não foi um ano bom para mim. Era muita correria, eu estudava em São Paulo, Faculdade de Educação Física, na FEFIS, em Santo André. E saía correndo para Campinas, voltava de madrugada todo dia. Mas, enfim, faz parte do nosso dia a dia. E no final dos anos 80, eu recebi um convite através do Vladimir Marques, que era professor da FEFISA, e do Zé de Oliveira, que era um árbitro falecido, uma pessoa muito querida, que era o árbitro que apitava todos os jogos difíceis de São Paulo na época. Ele pancava o jogo e ele falava, não, deixa que eu vou apitar, isso aí não vai ter problema. Apitava em Franca, apitava em todo aquele lugar. E ele também, eles conheciam o Cabeção, que era o técnico de Blumenau, que era contemporâneo do Vlamir, daquela turma do Rosa Branca, do Almauri, do Pecente. E aí o Cabeção precisava de um pivô, eu jogava como pivô. E eles me falaram, tem uma proposta em Blumenau, você não quer ir lá conhecer? E eu fui para Blumenau. Eu gostei muito quando cheguei lá, e até porque naquela época, diferente de hoje, a minha mãe falou para mim assim, eu nunca esqueço, minha mãe falou, filho, desse mato aqui não sai coelho. Vá para Blumenau, faça sua vida lá, você vai ter carteira assinada. O negócio da minha mãe e do meu pai, como eles tinham muita dificuldade, nós tínhamos, era assim, é ter uma carteira assinada, um emprego. Para ter uma segurança, uma segurança, né? Exatamente. E daí eu fui para lá, eu trabalhava como professor, já estava no 2º ano de faculdade, trabalhava como professor, de manhã eu ia na faculdade, à tarde eu trabalhava como professor numa escola municipal, e à noite eu treinava. E eu ganhava a minha alimentação, ganhava o local na Fundação de Esporte onde eu morava, e ganhava bolsa de estudos e meu salário, para trabalhar 20 horas. Então, eu estava feliz, né? E daí eu fui em 81 para lá e me radiquei lá, né? Então, eu passei minha vida inteira lá trabalhando como professor e concomitantemente eu trabalhava como técnico. Eu queria muito ser técnico também. E eu fui jogando lá também, fui melhorando a minha forma de jogar também como pivô, que eram outros tempos, era outra época, era outra realidade. Não era como é hoje, que o pivô abre, né? Ele ocupa um espaço mais determinante no jogo, como arremessar a bola de 3, jogo interior. Na época era mais pegar rebote, nem fazia muito corta-luz, fazia um pouco, porque a defesa era a maioria por zona, era outra realidade do basquete, era muito mais cadenciado. Mas eu me tornei um bom jogador dentro do que eu poderia fazer, né? Eu lembro que em 89, 90 foi o último ano que eu joguei, por escolha minha de parar de jogar, e eu fui eleito o melhor jogador do estado, em Santa Catarina. E lá já tinham muitos jogadores que vinham de fora para
jogar no estado, na cidade de Joinville, de Florianópolis, de Lages. Então tinham várias equipes muito fortes no estado. E eu em 85 comecei a trabalhar como técnico. Eu fui para o Blumenau em 81, logo me casei, depois logo tive meus 2 filhos nasceram, os 2, minha filha se aposentou agora, né, mas os 2 militaram no basquetebol. Meu filho chegou a jogar com o Nezinho no Coque Ribeirão também, foi um jogador muito inteligente, muito bom jogador, jogou na seleção brasileira com minha filha também. Isso prova a evolução da espécie, que foi um jogador bem mediano, e a minha filha foi top, e o meu filho foi muito top. Poderia ter ido mais além, mas ele teve lesão no joelho, quis parar. Mas voltando para a questão do esporte, da minha função lá, eu fui para o Blumenau e em 85 eu fui técnico da equipe mirim masculina, do Ipiranga. E foi o primeiro campeonato estadual que a federação organizou e a gente ganhou. Então foi o meu primeiro início como técnico e o primeiro título na categoria mirim. E aí eu fui passando todas as categorias, né? Trabalhei no masculino 15 anos, então eu trabalhei depois com o infantil, depois com o infanto, depois com o juvenil e jogando também como adulto. E até 90. Em 90 eu falei que não queria mais jogar, queria me dedicar só a ser técnico. Ainda dirigi a equipe até 2000. Em 2000 participamos da Liga Nacional, representando a cidade de Blumenau, o estado, né? Porque o campeão estadual é que ia para a Liga Nacional, na época era Campeonato Brasileiro, não tinha o NBB ainda. Eu lembro que eu dirigi a equipe de Blumenau em 2000, foi muito legal, porque a gente jogava no Galegão, onde jogam hoje os jogos. O Galegão ainda cabia 6 mil pessoas, agora ele diminuiu porque ele foi reformado, hoje cabem 3.600 pessoas. E eu lembro que vinha o Flamengo com o Oscar, vinha o Vasco com o Elinho, com o Hélio Rubens, com o Rogério. Foi um campeonato muito forte, assim, com muitos atletas de fora. E depois em 2001, eu saí do masculino em 2000. Em 2001 eu fiquei na Fundação de Esportes, prestando serviço, trabalhando como técnico, mas não ligado à equipe. Foi o único ano que eu não trabalhei. Aí no final do ano, o professor Álvaro Portugal, que foi quem criou o basquete feminino em Blumenau, ele me chamou para trabalhar com ele. E aí foi uma grata... Ele fala, eu quero sempre mandar um abraço para ele, que ele é um mestre, né? Eu sou sempre grato às pessoas que trilham essa caminhada comigo, tanto atletas e todos, né? Porque é um processo que envolve todo mundo, ninguém faz nada sozinho. E eu sempre agradeço, e eu sempre falo para ele que essa parceria deu muito certo, né? Falei, imagina, professor, o senhor é um rabugento, um velho, chato, um gaúcho, cansado, e eu vim te ajudar, e ele ri muito, dá muita risada. E foi uma parceria muito vitoriosa. E de 2000, eu entrei no feminino em 2002. Já em 2003 ganhamos lá, Felipe, lá os Jogos Abertos, ele é muito forte lá. E é muito importante que a cidade vença os Jogos Abertos, ou as modalidades. Para você ter uma ideia, acho que esse ano deve ser o ano 60, 62, de Jogos Abertos, que eles vieram buscar informação aqui em São Paulo. E levaram para lá em Brusque, no primeiro ano, em 60, eu acho. Blumenau é a que mais ganhou, no geral. E o basquete feminino, quando nós colocamos ali, nós fizemos, para ter uma ideia, eu saí de lá faz um ano e meio, mas fizemos até então 15 finais e ganhamos 13. Então nós conseguimos colocar uma hegemonia no estado lá. Sim. E isso ficou muito bacana, porque a gente conseguiu dar nome para a cidade de Blumenau no cenário do basquete feminino. Fizemos um trabalho de revitalização, recuperação da base que tinha sido deixada de lado, e junto com a Bruninha, que hoje ficou lá como técnica, ela foi minha aluna no colégio, foi minha atleta e depois minha assistente. Então a gente fez um trabalho muito bacana lá, que culminou em 2021 com o vice-campeonato. O nosso orçamento em Blumenau é muito pequeno. E a gente conseguiu aquele feito vindo de WOs, em função da Covid, em função de alguns problemas enfim, não quero focar nisso, mas foi importante porque a gente conseguiu um feito hercúleo, né? Coisa de Hércules mesmo, porque nós saímos de 7º lugar para pegar o SESI aqui, ganhamos no playoff, saímos aqui, fomos para o Sampaio, que era uma equipe fortíssima, tiramos também. Enfim, foi acho que foi a melhor campanha que uma equipe fez nesse processo de recuperação. E isso também, daí surgiu o convite só que eu não quero só muito prolixo. Tranquilo. Tá? Mas assim, foi um trabalho de Blumenau de 40 anos, né? Como professor, dando aula em escola,
e como técnico de basquetebol. E depois eu consegui fechar o meu ciclo, assim, fechando esse ciclo de professor, me aposentando como professor, tenho muito orgulho disso, mas eu fui caminhando a minha carreira para fazer o que eu sempre mais amei, que é o basquete. Então, hoje eu consigo ter o privilégio de falar para você que eu sou um privilegiado mesmo, né? Porque eu consigo fazer o que eu gosto, o que eu mais amo. Eu pude escolher, me desafiar também. Você imagine, como eu falei agora anteriormente, fizemos um trabalho de hegemonia no Estado. No Estado, nos últimos 20 anos, né, de 2002 agora até 2023, são 20 anos que o basquete feminino de Blumenau, ele realmente é... E não tem arrogância nessa fala. Pelo contrário, tem muita humildade, mas muito trabalho. Nós conseguimos fazer dessa equipe ser a equipe preponderante no Estado, né, no feminino. E isso é muito bacana, né? A gente mobilizou muitas pessoas lá, um público muito fiel também, muitos amigos, parceiros que colaboraram no processo para que isso fosse viável. E isso me deu a oportunidade de depois falar, vamos ver se eu conheço essa coisa mesmo aqui, vamos desafiar. E eu fiz uma coisa que eu sei que poucos fazem, né? Você está com a sua condição numa cidade depois de 40 anos, você é reconhecido, você tem seu trabalho, está tudo certo. E é difícil você falar, eu vou sair para ver como é que é. Para ver como é que é não, eu vou aceitar o desafio. Sair da zona de conforto. Essa é a palavra correta. E eu vim para Araraquara, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo de nós termos conseguido em 1 ano e meio colocar essa equipe ano passado e esse ano num processo de destaque, de colocar o conceito de jogo, das meninas acreditarem nisso, de ter o suporte que nós temos pela parceria SESI Prefeitura, né, da Araraquara e o SESI. É um suporte fantástico. Eu falo para todos que com certeza aqui é o melhor local para trabalhar. Aqui é o melhor lugar para trabalhar em estrutura do Brasil. O SESI Araraquara nos dá essa condição e isso é muito importante para o progresso, para a evolução da modalidade. Camargo, você como um ex-jogador e hoje treinador, a gente vê também isso no SESI hoje, né? Qual que é a importância das categorias de base para o atleta e, no seu caso agora, para o treinador, e também ter essa mescla no time, né? Tanto experiência quanto a juventude, né? Para manter a rotação e já preparar os substitutos para os principais jogadores e, claro, continuar dando oportunidade para a garotada da base, né? Essa pergunta é muito importante. Quando eu tive um convite para ir para o Sampaio, né? E depois, logo em seguida, eu declinei, pensei um pouco, falei, não sei se é por aí, embora fosse um convite e é sempre um privilégio estar no lugar que eles lá montam equipes muito fortes para disputar o campeonato da LBF. E depois surgiu o convite do SESI Araraquara e eu fiquei muito... O que me moveu, o que fez eu tomar a decisão de vir, foi também de trabalhar na formação. Eu tenho um viés, um olhar muito, muito forte para a base. Como eu expliquei antes, né, Blumenau tinha se esquecido desse trabalho, a gente conseguiu reverter e temos atletas hoje que fazem parte da seleção brasileira de base. E é um trabalho contínuo, constante, é plantar lá a sementinha, regar bem, cuidar bem para que elas brotem e elas estejam no adulto mais à frente. Sim. Esse é o propósito. Então, para reforçar essa fala, quando eu vim para cá, nós conversamos, ajeitamos no primeiro ano, não foi possível, esse ano já conseguimos pelo menos colocar o Sub-18 e o Sub-20. Eu particularmente acho que nós estamos começando, acho não, é óbvio, de cima para baixo. Não é o ideal, mas pelo menos estamos começando. O ideal é que a gente consiga agora colocar lá embaixo, e isso tem também o trabalho do Cavaco, lá no SESI, que ele montou o PAF lá, montou o trabalho de bolsas para essas categorias 18 e 20. Então a gente tem hoje muitas praticantes lá que não tinha, está lotado lá. Qual que é a nossa ideia? É que esse grupo que está começando lá com 8, 9, 10 anos, daqui a pouco vai encontrar com esse grupo do 16, do 18, e a gente vai ter aí um fluxo contínuo de meninas que começaram dentro de um conceito de jogo, de uma filosofia de jogo. E qual é essa filosofia? É gostar do basquetebol, de forma lúdica, brincando, se divertindo, que elas criem vínculos, que elas se tornem pessoas que adorem o basquetebol feminino, né? E
que elas venham a praticar. Se dali vão sair atletas para compor a equipe principal, as equipes de competição infanto, juvenil e adulto, a gente não sabe, mas o principal, e isso é uma coisa bacana, é proporcionar a essas meninas estar no meio do esporte, porque isso ajuda na formação humana. Eu, como citei antes, eu sou professor e acho de suma importância que o esporte, com os valores que ele traz, ele ajuda na formação do ser humano. E eu tenho certeza absoluta disso, porque o nosso testemunho é em função disso. Os meus filhos fizeram isso, eu fiz isso. E a gente busca sempre trabalhar pelo bem, para melhorar, para evoluir. Então, se essas meninas não se tornarem atletas de alto nível, não é esse o nosso objetivo fim. O fim é que elas, principalmente, usem a ferramenta do basquetebol como uma melhoria de formação humana, para elas se tornarem pessoas melhores. E também, se não seguirem no alto nível, que elas gostem da modalidade. Sim. Porque daqui a pouco, Felipe, essas meninas, pode ser que elas estejam trabalhando num lugar, pode ser que elas tenham um vínculo, e elas falam, eu vou apoiar o basquete feminino porque eu tive essa oportunidade lá. Sim. E isso é um modo contínuo, isso sempre reverte. A gente vai plantar essas sementes, inúmeras sementes, e elas vão frutificar das mais variadas formas. Algumas para o alto nível, continuar no desporto, que é muito importante, e para solidificar o trabalho que é feito, que é um trabalho a longo prazo, não é a médio prazo. E por outro lado também que a massificação ocorra e que tenha um público muito grande de pessoas que praticam e que vão recomendar que muitos vejam o basquetebol feminino. Sim. Camargo, e a gente vê também, por exemplo, igual você comentou, né? Você já estava em Blumenau com uma carreira fortalecida, querendo ou não estava tranquilo, não tinha nenhum tipo de pressão, aquele famoso acomodado, né? E uma fala que você fala é muito interessante, que você gosta de desafios, né? Você gosta de sair dessa vida estabilizada, que muita gente se apega e fala, aqui eu já estou feito com a vida, vou ficar por aqui mesmo, e boa. O que te move além desses desafios? Você vê a oportunidade de fazer crescer o esporte, que nem aqui já está implantando as categorias de base. Qual que são os principais fatores para motivarem você a aceitar um convite e sair da zona de conforto? Eu falo brincando com os meus amigos lá em Blumenau, vocês estão nos seus castelinhos aí fechados aí, eu vou sair e vou tentar outra coisa. Brincando com eles, né? Eu tenho muito respeito por todos os meus colegas, né, de várias modalidades. Você falou tudo mesmo. O que me move, eu não gosto de falar em primeira pessoa, mas enfim, o que me move é a possibilidade de você deixar um legado de coisa boa, transformar mais vidas, você ajudar no processo de formação dessas meninas, por exemplo, que trabalham comigo todo dia. Eu tenho um carinho e um respeito por elas absurdo, assim. Eu sei o que elas fazem, eu sei o que elas passam, eu sei o que elas sofrem, eu sei que o reconhecimento do que elas fazem não é o que é devido, né? E nossa luta é para isso aí, é para dar cada vez mais protagonismo para elas. E se ao final desse processo eu olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena, é o que nos move, é o que me move. Eu fico muito feliz pelo que a gente está fazendo aqui, é um trabalho de muitas mãos, né? É um trabalho que eu falo para as meninas quando eu chego na quadra, sempre eu falo um pouco sobre isso. Olha que quadra limpa, maravilhosa para a gente poder trabalhar. Olha o seu Wagner, um grande abraço, meu querido. Continua estudando, você tem que entrar no SESI lá, hein? Ele cuida da quadra, ele limpa a quadra, ele e outros, né? Eu estou falando o nome dele e várias pessoas. Então, esse trabalho é que é importante, é você deixar um legado de que as pessoas ao seu lado, ao seu redor, elas amam o que elas fazem. Sim. É isso que move, porque não tem outro, né? Não é dinheiro, não é visibilidade, não é isso. Eu acho que realmente é você poder estar feliz onde você está, construindo uma situação muito verdadeira, leal, de muito trabalho e de muito respeito. Então esse ambiente é maravilhoso. Quando você olha esse legado que você está deixando, ou que você está construindo, na verdade, é o que realmente nos impulsiona para seguir à frente. E esse crescimento do basquete, principalmente aqui em Araraquara, a gente
no início dos anos 2000, a gente teve aquela época áurea da Uniara, com Pipoca, Luiz Fernando, Arnaldinho. Aí depois que o time acabou, deu uma queda, e depois, principalmente com o SESI, voltou a dar um boom na cidade, voltou a ter um espaço gigantesco no esporte de Araraquara, que é um polo gigantesco, não só de basquete, futebol, mas todas as modalidades aqui na nossa cidade. A gente é privilegiado por ter. Como que você vê a importância dessa retomada do basquete na cidade e, claro, a importância do público apoiar, de ter pessoas que gostam de assistir, que gostam de acompanhar os jogos, de estar lá com as jogadoras? Como que você vê esse crescimento de novo do basquete e principalmente do feminino? Bom, eu julgo que isso é imprescindível, isso é fundamental. Uma cidade que respira o esporte, na pessoa do prefeito, que é um esportista que gosta, isso ajuda muito no processo também. Isso é uma forma de multiplicar as pessoas que gostam, né? O masculino, com o Z, uma pessoa do Nezinho, que é uma pessoa... O nome dele já fala por ele, por tudo que ele fez. O Fábio Polinário, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele no passado, é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, que está tocando o masculino lá. São pessoas corretas, são pessoas sérias, pessoas competentes, e isso ajuda muito no processo, né? Você vê que quando a pessoa olha em volta, fala, não, aí tem coisa, são pessoas boas, são pessoas sérias, e isso traz o público também, porque todo mundo se dedica muito para entregar um produto de qualidade. Está acontecendo no masculino, eu espero e tenho certeza que vai frutificar cada vez mais, e no feminino também. E uma coisa muito importante que você falou, eu quero reforçar, é a questão do público. Eu vejo aquelas pessoas que estão lá assistindo o jogo, e uma grande parte são pessoas da terceira idade, que eles estão na academia lá de manhãzinha. Quando eu sou meio relapso com isso, mas quando eu vou lá, eu fico conversando com eles. Felipe, eles sabem onde jogou, como é que está a equipe. Trouxe tal jogadora, professor. Puxa, e agora aquela não vai jogar com a outra? Como é que você vai fazer? Eles vivem o basquete feminino, eles acompanham. Eu fico assim, de boca aberta, de ver assim, e a responsabilidade que isso nos traz, porque você cria vínculo com essas pessoas. Sim. E um vínculo de respeito. Nós temos que fazer cada vez melhor, porque essas pessoas esperam isso da gente. Então isso eu falo para as meninas, isso é uma responsabilidade muito boa, é uma responsabilidade positiva. Você ter essa responsabilidade é maravilhoso. Você poder transportar, transferir ou entregar para essas pessoas que estão assistindo ou remotamente ou presencialmente no SESI, todos os jogos, vão assistir os treinos, você tem visto lá, é maravilhoso. E eu, como eu falei anteriormente, eu particularmente me sinto privilegiado. Eu estou num lugar onde muitas pessoas respiram basquetebol feminino. E a gente sabe que não é uma realidade no Brasil. A gente sabe que é uma luta, diria, Davi contra Golias. Assim, é muito difícil mesmo para a gente plantar isso todo dia, mas a gente vai continuar, a gente vai seguir trabalhando. E é até legal essa fala sua da questão da torcida, que ontem no treinamento, estava lá acompanhando o treinamento, teve um senhorzinho que passou lá, parou para assistir, e ele viu a Aline sentada do lado do Fábio, né? Aí ele até brincou, pelo amor de Deus, ela tinha que estar treinando, hein? Aí o Fábio, não, mas ela está sendo poupada, tá tudo bem com ela. Ele, mas eu só acredito quando tá na quadra treinando, porque, pelo amor de Deus, ela não pode faltar, que é uma grande jogadora para os playoffs, né? Então você vê também esse acompanhamento e a torcida se identificando também com as jogadoras, né? Sabendo quem são as jogadoras, sabendo as principais jogadoras e torcendo pelo time, né? Não, isso eu vou te contar uma coisa engraçada. Quando a Débora veio, ela veio agora na janela, né? E foi muito importante a vinda dela. Ela é uma pessoa, além de uma atleta exemplar e muito comprometida, ela é uma pessoa sensacional, né? E eu estava na academia, lá na musculação, na academia lá do SESI, e aí veio e falou assim, ô professor, tá, a Débora veio, né? Eu falei, veio. Baita aquisição, né? Eu falei, mas e a Mayla? Como é que você vai fazer? Tipo, ele tá acompanhando, ele sabe que as duas são armadoras, é muito legal. Aí eu falei, esse é um problema bom, né? Eu falei pra ele, ele falou, mas
tem que mexer certo. Eu falei, tem, por isso que eu estou estudando. E aí, é lógico, depois teve um jogo que a gente jogou e a gente joga com 2 armadoras também, como já jogava com a Mayla e com a Bia, jogo com a Débora e com a Mayla, que é uma estratégia de jogo também, que o time fica mais forte defensivamente, um pouco mais veloz, a bola anda mais. E aí, passou um tempo, ele assim, não é que deu certo com as duas? Puxa, essas duas aí são 2 motorzinhos turbo no time. Eu falei, é isso aí. Então é muito legal o que você falou, porque a gente percebe que eles acompanham mesmo. Sim. Isso gera uma responsabilidade maravilhosa da nossa parte. E como eu te falei, isso motiva. É uma coisa, isso é proativo, porque a gente sabe que isso está repercutindo. Isso nos motiva a continuar cada vez mais. Independente do que vai acontecer, a gente sabe que essas pessoas estão torcendo para o melhor da equipe. Isso é muito importante. E essa questão também que você comentou, de ter várias atletas de grande nível em um time, no mesmo time. A gente sabe que, por exemplo, no basquete, a rotatividade é maior do que, por exemplo, no futebol, em outros esportes. Mas como que é para você lidar com essa situação? Ver grandes atletas da mesma posição, do mesmo nível, e saber controlar o time, saber conversar com todo mundo, porque a gente que acompanha os jogos, faz as transmissões, vê que você faz aquela rotação no elenco para todo mundo ter minutagem e todo mundo jogar, né? Até eu vou responder uma coisa que você perguntou antes e eu não respondi, eu vou colocar junto na resposta. Essa mescla de algumas jogadoras experientes com umas jogadoras mais novas, eu sempre julguei e julgo que é fundamental. Se eu voltar um pouquinho, quando eu falei da hegemonia de Blumenau, quando nós vencemos os primeiros Jogos Abertos, o segundo e o terceiro em seguida, 2003, 4 e 5, era uma equipe que tinha uma jogadora adulta e as demais eram todas juvenis. Depois foi mesclando. Mesmo quando nós ganhávamos, e eu particularmente acredito nisso, não quer dizer que você tem que manter aquele grupo. Sim. Eu sempre acredito que você deve ter um olhar distante da equipe, porque você tem um vínculo com elas, mas tem que entender também que esse processo de manter uma base, mas ter umas trocas é importante para reoxigenar. Contratações pontuais. Pontuais, né? Você vai reoxigenando a equipe, você vai dando um novo fôlego e uma nova forma de olhar também. E as atletas também, eu não vou usar a palavra acomodação, mas elas se sentem desafiadas também a tentar sempre estar melhorando, porque está chegando atleta nova, que quer um espaço, e isso é uma construção positiva, não é ruim. Então, nessa fala da rotação do SESI, da equipe aqui que a gente usa, esse é um trabalho que a gente faz muito alinhado, principalmente eu com o Fabinho. Fabinho, a gente para montar, a gente monta assim. A gente vai fazer agora a reunião hoje, depois do treino, da CT, a gente senta e fala, Fabinho, semana que vem, qual o volume? O que ele falar que eu vou trabalhar na quadra, o que eu vou trabalhar na quadra eu sei, mas o quanto eu vou trabalhar é ele que determina. Então é um trabalho de um feeling, isso depende muito dele, porque ele é muito competente, e também da maneira como eu vou fazer com que a equipe que elas joguem. Essa rotação, para ser mais objetivo, é assim, ela é feita na medida em que todas são importantes. E elas estão preparadas para entrar a qualquer momento na quadra. Então isso é importante para elas se sentirem confiança. Eu tenho confiança em todas e a gente sabe que às vezes nessa rotação ela não é automática. Eu tenho uma ordem de um grupo que inicia e logo em seguida eu começo a rodar. Porque às vezes o pessoal fala, mas mexe muito na equipe. É que a gente tem, pelo volume de quadra que a gente trabalha, da maneira de trabalhar, de correr muito a quadra, que é um conceito de jogo onde a gente quer ter mais posse de bola, para ter mais volume, pensando assim, se eu tiver mais posse de bolas, eu vou tentar mais as cestas. Se eu tentar mais as cestas, teoricamente eu vou ter mais chances de acertar mais do que a outra equipe. É uma conta simples. Para isso tem que defender bem, ter uma boa defesa e tentar correr bem a quadra. Essa é a forma básica desse conceito de jogo. Para que elas consigam fazer isso de forma crescente e consistente, elas têm que ter uma boa condição física. Desculpe. E o principal nem sempre todo mundo vai estar bem. E nessa rotação não quer dizer que os 5 que entraram, que são 5 que vão terminar. O jogo é um processo e eu quero ter, nós queremos ter. No último quarto, que é onde o jogo se define, normalmente quando os jogos são disputados, a gente quer ter o melhor quinteto, as 5 melhores ali em condições físicas muito boas e com uma confiança boa e num índice bom de acerto. Então é um joguinho de xadrez, é a montagem de um quebra-cabeça de muito feeling, assim,
sabe, você não pode errar na mão. Sim. Então, realmente é um pouco difícil de falar, mas assim, mais ou menos é isso. A gente tenta dar essa minutagem para elas, para que elas estejam sempre prontas a jogar, porque é uma relação de confiança. E a gente sabe que sempre vou dar um exemplo para você, no primeiro jogo, no segundo jogo nós perdemos, vou dar um exemplo, a Débora não foi bem, mas ninguém foi bem, um exemplo. Vou pegar a Débora, poderia ser qualquer outra. Sossô não foi bem, foi 0-8, né? Um exemplo. Nosso time não foi bem no ataque. No outro jogo, no jogo que nós ganhamos, a Débora iniciou o jogo muito bem. Sossô no terceiro e quarto, ela destruiu o jogo. Então isso eu mostro para elas. A gente não pode abrir mão do jogo, a gente tem que estar buscando o jogo. E a gente tem essa condição de jogar, né? Nós temos quando eu vim para cá, se eu estiver falando demais, você me fala. Não, fica tranquilo. Quando eu vim para cá, eu perguntei para eles assim, quantos pontos vocês tentam por jogo? Eles não sabiam. Aí eu falei, a gente tem que ter uma meta. Então, é tudo interligado, Felipe. Eu tento X pontos. Para eu tentar X pontos, eu tenho que ter uma condição física para defender bem, tentar correr essas quadras o maior número de vezes e tentar ser o mais consistente possível. Dentro dessas possibilidades que eu tenho que converter o maior número possível. Quando nós viemos para cá, começamos a fazer um teste no primeiro ano e a gente tinha em torno tentava 160 pontos por jogo. Hoje, nós temos como meta tentar 220, é bastante. Mas nós estamos tentando 190, 200, depende do jogo. Então, quando a gente tem essa quantidade de tentativas, quer dizer que a gente conseguiu defender bem e correr bem. Sim. Eu vou dar outro exemplo para você. Eu não vou citar o nome da atleta, mas veio uma atleta para jogar e ela está jogando com a gente, uma atleta sensacional como pessoa e como atleta. E ela falou assim, agora eu sei por que vocês continuam correndo e a gente não consegue mais correr. Quando você normalmente no terceiro quarto, porque a gente continua fazendo esse trabalho. Sim. É intermitente. E as meninas no começo, elas vamos embora, mas elas não estão entendendo. Hoje elas entendem. Muitas pessoas talvez não entendam por que no terceiro quarto a gente continua jogando bem. Porque minha mãe falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente fica martelando nisso. Sim. É defender forte, correr, defender forte, correr. Não quer dizer que a gente vá correr, a gente vá fazer... Como o Cavaco me sacaneia, eu falo rápido, ritmo, para elas irem, né? O chegar rápido não quer dizer que eu vá definir rápido. Sim. Eu vou chegar rápido e tomar a melhor decisão. Uma coisa importante para falar também, acho que é legal, é que todo o treinamento nosso na parte defensiva e principalmente ofensiva é todo baseado em tomar decisão. Então não tem um decoreba. Nós temos movimentos que a gente faz, mas tudo vai em função do que a defesa adversária vai fazer. A gente tenta sempre assim. Defesa fez isso, a gente faz aquilo. Defesa fez aquilo, a gente faz isso. Senão, não daria certo, né? A gente brinca que se fosse para preparar uma jogada e desse certo 100%, eu teria que combinar com o adversário. Sim. Teria que combinar com os russos, né? Para dar certo a guerra. Não é assim que funciona. Então, a gente hoje está no patamar de focar o nosso trabalho em uma preparação física de excelência, um trabalho onde a gente consiga correr muito bem a quadra o maior número de vezes possível, né? Para ter essa tentativa, ter mais posse de bola, tentar mais a cesta, e também trabalhar com tomar decisão, para que elas não fiquem limitadas. Então aí você vai estar estendendo as competências das atletas. Aí a gente vai falar de competências. Hoje algumas atletas nossas, elas conseguiram desenvolver algumas qualidades que elas não tinham, ou que elas tinham, mas que não eram trabalhadas, e elas conseguem hoje serem múltiplas. Exemplo, a nossa equipe não tem uma jogadora, eu sou 5, pivô 5, eu jogo só dentro, não. São todas versáteis. Isso, eu falava isso em Blumenau. Uma vez quando eu tenho uma atleta em Blumenau, ela chegou, eu não sei jogar de costa. Eu falei, você vai de costa, deitada, você vai fazer rolar, você vai pular. O que precisar fazer, que você vai fazer. Vai armar. Isso, mas isso pela nossa limitação. Então, a limitação financeira e foi bom que isso nos ensinou a ver, e hoje essa é a verdade. Hoje uma atleta, eu falo para ela, se você é uma atleta armadora, mas que você também pontua e finaliza, você tem um plus, né, de resultado. Se você é um pivô que joga interior, joga lá dentro, quando falar interior é lá dentro, próximo do garrafão, mas que você abre, mata uma bola de fora, que você tem habilidade para fazer uma finta, cortar,
né? Ou você é um pivô também que consegue levar a bola no contra-ataque, porque os corredores estão sendo ocupados, que a gente tem essa parte conceitual, você agrega valor ao teu jogo. Teoricamente, ou na verdade acontece isso, você tem mais mercado, você tem mais valor. Então isso é importante, porque isso agrega valor ao atleta, agrega valor à equipe e todo o entorno, né? Então, essa questão da versatilidade hoje é muito importante. Isso a gente trabalha muito ali. Vou pegar um exemplo, assim, eu não gosto de focar na pessoa, mas vou pegar um exemplo. A Sossô. Sossô é uma exímia arremessadora. Sossô, de um ano para cá, ela melhorou fisicamente muito, então ela consegue fazer mais coisas. Ela melhorou muito a defesa dela. Sossô hoje entrega por jogo 3, 4, 5 assistências que ela não assistia. Então ela consegue ver o jogo melhor, ela joga melhor. Ela hoje está se tornando uma atleta mais completa. E isso é fruto do trabalho coletivo. Sim. Dela entender a importância disso, de todos nós olharmos para desenvolvermos essas competências. Eu peguei a Sossô, mas tem todas as atletas que estão ali, todas elas melhoraram. Todas elas conseguem entender, ler o jogo, compreender, cada uma na sua competência, cada uma na sua condição. Então, a gente consegue fazer o todo funcionar muito bem. Bom, Camargo, e uma questão também que chama atenção é que no futebol, por exemplo, quando a gente vê uma partida que já está 2, 3, 4-0, todo mundo já fala, já era, já está resolvida a partida, né? E como que é para você, como que era para você na época de jogador e hoje como treinador, que a gente vê no basquete essa montanha-russa, né? Uma hora você está muito atrás no placar, uma hora você está muito à frente. Como que é para manter a concentração, manter o foco? Porque às vezes você pode estar 10, 15 pontos na frente e dar uma acomodada, ou você está atrás, você tem que buscar forças para conseguir empatar e virar a partida, né? Igual você comentou no segundo jogo que o César perdeu, as bolas de 3 não caíam, e de onde arremessava a bola caía. Como que é para manter essa concentração em alto nível e buscar ponto a ponto para conseguir tirar essa vantagem? Esse é o nosso desafio. Com certeza, de tudo que a gente está falando aqui, esse é o X da questão. A gente buscar os momentos bons, sermos consistentes para continuarmos ali. Se imaginar que é uma onda, eu estou surfando a onda, eu vou ficar lá em cima o máximo que eu puder. Na hora que a onda terminar, que eu tomar um capote, que eu tente sair o mais rápido possível, que é a hora de baixa, para subir de novo. O desafio, ele é constante para isso, sermos consistentes. Essa é a nossa busca, a palavra consistência. Eu vou te dar um número. Eu me baseio muito em números também, busco muitas informações de vídeo para poder entregar para elas. Não é só achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos uma média hoje de jogo, de erros, bolas que a gente não tenta a cesta e que a gente perde. Ou porque o adversário provocou, ou, como eu chamo, que é uma expressão do tênis de campo, né? Que é o erro não forçado. Eu não fui forçado a esse erro, eu cometi o erro. Às vezes pode ser forçado, às vezes não. Nós temos 17,4 erros por jogo. É muito. A nossa meta esse ano passado era 14, 15. Aumentou. Aumentou o nosso volume, aumenta também a margem de erro. O que a gente tem que fazer? Tentar aumentar o volume de trabalho, tentativa, correr mais, mas diminuir a margem de erro. No jogo que nós perdemos, nós cometemos 21 erros. No jogo que nós vencemos o terceiro, nós cometemos 10. O nosso desafio esse ano era ficarmos em 12. Nós estamos em 17,4. A gente vai tentar baixar isso. Quanto mais a gente conseguir baixar isso, mais a equipe fica consistente. Ela consegue administrar melhor essas fases que você falou. E é o grande segredo mesmo. Eu estou ganhando de 20, eu tenho que continuar sendo consistente. Entender a hora de correr, entender a hora de segurar, administrar a fase do jogo é muito importante, e elas têm feito bem isso. A equipe amadureceu bastante do ano passado para cá, porque é um processo. Eu falo para elas todo dia, isso aqui é um processo, nós estamos em construção ainda. É 1 ano e meio de trabalho, é muito pouco para ter o resultado que a gente está tendo. Então não vamos nos iludir. Nós estamos muito bem? Estamos. Mas não vamos, nunca vai ter da minha parte, tá tudo belezinha, tudo certo. Eu falo para elas, fico a luz amarela acesa aqui, elas já sabem que eu chego com aquela cara meio assim, eu estou atento. Eu não posso pecar pela omissão, eu não posso pecar porque eu não cobrei da atleta, porque ela não fez o melhor dela. Isso faz parte do meu trabalho. E isso elas entendem.
né, que a gente está sempre cobrando para que elas sejam consistentes, e isso ajuda muito a ter o seu nível de concentração muito focado. Eu falo para elas, tem coisa, isso também eu quero salientar uma coisa muito importante. Esse trabalho que a gente faz, ele é calcado numa CT que trabalha muito. Eu vou dar o exemplo de outra profissional de um nível absurdo, que é a Manu. A Manu. A Manu, ela é psicóloga, está fazendo doutorado, ela trabalha no César Franco, agora vai ficar só com a gente aqui, né, em Araraquara, o que é uma aquisição maravilhosa para nós. E ela também agora passou a integrar a seleção brasileira. Ela tem um trabalho maravilhoso junto conosco de buscar esse equilíbrio que as atletas precisam, porque não é fácil se expor na quadra, ser cobrado ou você se cobrar num dia que não está muito bom, ou você não consegue marcar aquela atleta, ou você tá com algumas coisas que você não consegue controlar. E eu falo para elas, vocês têm alguns gatilhos, vocês sabem quando vocês não estão muito bem. Busquem desligar ou tirar esses gatilhos, ou impedir que eles disparem, para que vocês se mantenham no jogo. Ou se acontecer de disparar esse gatilho, você ir lá e desligar ele o mais rápido possível para você voltar para o jogo. Sim. Isso é uma coisa do nosso dia a dia, do nosso fazer diário, em qualquer área. Sim. Só que na parte do esporte, como a gente está jogando um jogo ali que é por tempo, naquele momento a gente tenta manter o foco o maior número de vezes possível para que você consiga ter estabilidade. Ô Camargo, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Recentemente você esteve na seleção como auxiliar técnico junto com o Neto, toda a comissão técnica. O Neto, inclusive, que vai fazer um bate-papo conosco em breve aqui. Como que é a sensação de participar dessa reformulação, dessa renovação da seleção e, claro, ter sido campeão da Copa América, que nas últimas edições tinha batido no aro, né? Bom, primeiro, dizer do privilégio que eu tenho de trabalhar com o José Neto. Vou falar uma coisa para você. Eu trabalhei minha vida inteira sozinho em Blumenau. Eu nunca tive uma CT. Foi muito difícil, assim. Quando eu fui convidado pelo Marcelo Pará, que é o superintendente da CBB, que é o braço direito do Gui, ele me convidou em 2018, pelo trabalho que eu vinha realizando em Blumenau. E foi uma experiência que não foi tão boa, a gente perdeu o Sul-Americano, no jogo de última bola e tudo. Aí o Neto entrou em 2019 e eu continuei da comissão técnica anterior, só eu continuei junto com a parte da médica e tudo. E ali eu vi a importância de uma CT, a importância de você trabalhar com todo mundo integrado e dando o seu melhor, e cada um fazendo o seu melhor em prol do coletivo. E ali eu vi o quanto é imprescindível uma CT. Quando eu retornei para o Blumenau em 2019, a equipe foi campeã pan-americana, já deu o primeiro passo ali para esse processo de conceito de jogo, com a devida vênia, devida anuência do Neto. Eu pedi para ele, eu gostei muito da forma do conceito de jogo, e eu, Neto, gostaria de implementar isso no Blumenau. Ele falou, cara, nós estamos aqui para isso, e tentar implementar essa maneira de jogar, porque é a maneira mais atual do mundo, né, na Europa, sim, em todos os lugares. E nós implementamos em Blumenau em 2019. Em 2021 ele estava muito redondo. 2000, ano passado, também ficou muito legal. Então ele já vai vindo há mais tempo. E essa forma de jogar. E a forma de ter a CT também, a gente conseguiu incorporar mais algumas coisas. Aqui, quando cheguei em Araraquara, a CT estava, vamos dizer assim, pronta. Mas eu percebia que não tinha uma relação. Não era uma engrenagem redondinha, azeitada. E eu procurei, dentro do que me compete, como o técnico principal da equipe, de azeitar isso, de fazer essa relação ser muito dinâmica e proativa. Então hoje a gente tem um grupo de trabalho que se dá muito bem, que é o retrato que eu trago da seleção. A seleção, antes de mais nada, tem um grupo de trabalho da mais alta qualidade e, principalmente, nesse trabalho não tem ego, não tem vaidade. Tem todo mundo de forma muito humilde, entregando o seu melhor para que o todo prevaleça. E nessa hora acontece, botando na trave, a gente buscou, essa é a terceira American Cup que a gente trabalha, que a gente está junto, foi 2019, 2021 e agora 2023. 2 terceiros e agora o primeiro. O Brasil hoje, eu falo com orgulho, uma satisfação danada, porque
Vestir a camisa do Brasil, para mim e para muitos ali, né, é um motivo de muito orgulho. Você olhar hoje que o Brasil hoje é o primeiro da América, é o primeiro da América. E isso não é para qualquer um. Sim. Né? Então a gente vai seguir nesse trabalho. O nosso objetivo, de todos que estão ali, das meninas também, é de buscar uma vaga para a Olimpíada. Isso é o nosso, é o que nos move, é buscar uma vaga para a Olimpíada. Por quê? Porque o Brasil merece. Temos que trabalhar mais? Temos que trabalhar mais. E agora uma coisa importante, aonde nós temos que trabalhar mais? Nos clubes. Sim. Porque às vezes eu vejo uma cobrança exacerbada da seleção, mas a atleta chega lá, ela passa 10 meses no clube, ela não passa 10 meses na seleção. Sim. Hoje mudou muito o cenário. Antigamente uma seleção brasileira treinava 6 meses, treinava 4 meses. Hoje não tem isso no mercado mundial. Hoje mal tem uma sequência de treino, né? Tem, a data FIBA libera 10 dias para competição, nas competições que a FIBA, que é a Federação Internacional, que ela rege. Então a gente tem que saber que a realidade é outra. Então o que é esse feito? A gente tem que ter uma linha de trabalho muito parecida, ou pelo menos que você converse com o técnico da seleção. E isso, o Neto é uma pessoa muito humilde, ele se dispõe a isso. Ele se dispõe a essa troca, essa troca de informação. Eu quero reforçar isso. O Neto foi o cara que mais me deu informação na minha vida inteira. E estou falando de 4 anos de trabalho. Por isso que eu sempre, quando eu posso, eu agradeço a ele. E algumas pessoas já me falaram, você não pode fazer assim, você tem teu trabalho, você é bom. Eu falei, a questão não é essa. A questão é que a gente tem que ser grato. Sim. Então eu procuro sempre agradecer e valorizar quem dá essa oportunidade. Isso é de cada um, né? Cada um faz como acha que tem que ser. E eu sempre, como eu falei do professor Álvaro Portugal, eu vou ser muito grato a ele. E vou ser grato a várias pessoas que estão na minha caminhada. Sempre. Tem que exercitar isso, né? A gente tem que agradecer mais e reclamar menos. Acho que é um processo de construção. Eu chego lá ainda, eu estou velhinho, mas vou chegar um dia, vou tentar melhorar cada dia. É isso aí. Camargo, para a gente encerrar agora os playoffs semifinais contra Santo André. O ano passado o SESI não conseguiu avançar na LBF. Qual que é a expectativa para agora esses jogos contra Santo André, que vem muito forte, principalmente com grandes jogadores como a Sassá, que inclusive foi campeã com você na seleção e agora recentemente campeã do 3x3. Então são jogos para estar no 220 o jogo todo, né? Que um descuido pode ser fatal, né? Com certeza, a equipe de Santo André é uma equipe muito difícil, né? Muito bem orientada também pelo Choco. Tem a Sassá, tem a Laís, tem a Tássia, tem a Glenda, tem a Yasmin, tem a Evelyn, tem a Juliana, salvo engano aqui se eu esqueci alguém, mas enfim, tem um plantel italiano, não está por acaso. Sim. Então, o que nós temos que fazer, né? Pela conversa aqui anterior já dá para perceber o que eu vou falar, mas nós estamos fazendo uma seleção de casa. Ontem, por exemplo, nós passamos o vídeo do que a equipe de Santo André faz, o mais atualizado possível, e já mandamos para elas, para que elas já possam, as atletas, olharem isso aí e ver. Nós vamos trabalhar no nosso treinamento o que elas fazem. Elas também vão fazer isso lá. Sim. Né? O principal é que o playoff não é um campeonato regular. E nós já passamos agora por isso contra o Itu. Não dá para você relaxar, achar que está tudo certo. Quando você falou em tá 10 pontos na frente, está tranquilo, eu vou tomar um suco de laranja, não dá tempo. Você tem que estar focado 100%. Ano passado nós tropeçamos, né? E Campinas foi melhor e mereceu. A gente sempre tem que dar o mérito também para outra equipe. Como aconteceu com o Ituano quando venceu o segundo jogo aqui. O jogo é melhor que a gente. A gente não tem a garantia que vai ser melhor sempre. A gente tem que se preparar para ser melhor sempre. Sim. E mesmo assim não tem a garantia. Mas o fato de termos ficado fora no passado nos deu uma casca. Eu falei para as meninas, quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca, né? Eu falo brincando para elas. Para mim, estou até agora com a feridinha ali, mas eu não vou cutucar a ferida. Eu vou olhar e falar, beleza, fica a cicatriz aqui, vamos para outra. Então o que é a outra? É esse ano. Nós temos um adversário muito difícil, a nossa meta, quando nós nos reunimos no começo do ano, eu falei, qual é a nossa meta na pré-eleição, na parte inicial? Sermos campeões da LBF. Essa fala não tem nada a ver com arrogância, tem a ver com confiar no processo de trabalho. Porque nós temos que ter um desafio, uma meta. Se a gente não tiver uma meta, a gente não sabe onde a gente vai. Sim. Né? Se eu não tiver um norte, o vento me leva para qualquer lugar. Eu tenho que ter meu norte. Qual é o nosso norte? Sermos campeões da LBF. Como? Trabalhando como a gente trabalha, fazendo tudo que a gente está fazendo, se dedicando. As meninas são incansáveis, guerreiras, elas querem. Isso é muito importante. Queria salientar uma coisa, não quero passar muito tempo,
salientar uma coisa que é muito importante. Nós temos um grupo de trabalho muito bom. E nós temos um ambiente de trabalho melhor ainda. Sim. Nós temos um ambiente descontraído, um ambiente de respeito, de brincadeiras. Assim, é o melhor grupo que eu já trabalhei. Eu digo a você, da minha vida inteira, é o melhor grupo que eu trabalhei. É um grupo que quer trabalhar, que gosta de trabalhar, que aceita o desafio e que está aprendendo também, que é um grupo novo, temos 3 ou 4 atletas um pouco mais experientes, a lidar com isso. Porque muitas dessas atletas antes não tinham jogado playoff. Não tinham. Ou se jogavam nas equipes, não tinham espaço. Jogavam 1 minuto, 2, 3. Elas são protagonistas mesmo do evento, do que estão fazendo. Então, esse é um processo de construção. E a gente está construindo bem esse ano, se fortalecendo e explicando. Playoff e falando, e mostrando. Playoff é outra pegada. Playoff é aqui em cima. Ó. Se você chegar, vamos jogar, não, vamos ganhar. Respeitamos muito quem está do outro lado, mas a gente se preparou para ganhar. Se a gente não tiver esse pensamento, essa marcha de 3 jogos é muito curta. Não é uma temporada regular. Então nós insistimos nisso e conseguimos sermos resilientes na derrota para jogarmos bem o último jogo. E eu tinha confiança plena que a gente ia vencer. Por quê? Porque a gente trabalha. Porque não é falar porque a gente é arrogante, quero insistir nisso. É porque a gente olha para trás e fala, a gente está trabalhando. Olha o que a gente construiu até agora. Mas não vamos sentar nisso e falar, a gente construiu, tá bom. Não, nós precisamos fazer cada vez mais. Continuar, né? Continuar. A gente não pode parar. Sempre eu coloco uma coisa e falo, seguimos em frente. Seguimos em frente. Você perguntou o que me move? É isso. É você seguir em frente fazendo o seu melhor. O dia que você não conseguir mais fazer o seu melhor ou entregar o seu melhor, pede boné, agradece e vai embora. Sim. Isso para mim, para você, para todo mundo. Né? Tem um ciclo, você tem que entender também o que você está fazendo nesse momento, se você é importante para o processo. Isso é importante você saber, né, qual o seu lugar nessa bagaça, aqui no bom sentido do basquete. É isso. Então, nesse ponto, eu queria enfatizar isso. Nosso ambiente de trabalho ele é muito bom. Eu brinco assim, né? Vamos falar da nossa equipe. Sabe quantas reuniões nós tivemos nesse ano e meio para discutirmos problemas internos? Nenhum. E não é fácil. Não vou dizer que está certo, não estamos escondendo nada. Quando tem alguma coisa, tem alguma coisa. Temos discussões, às vezes temos, mas é uma família. Eu discuto com você, mas não é para te humilhar, para discutir, você discute comigo, eu tenho que ter ouvido de ouvir também, né? Sim. Eu tenho que estar ali para ouvir também. Então, essa gestão democrática, essa gestão de co-responsabilidade é muito importante. Todo mundo tem lugar de fala ali. Sim. Mas principalmente antes do lugar de fala, tem lugar de ouvir. Vamos ouvir que todo mundo está ouvindo, está falando. Tem hora que um fala, o outro vai ouvir, tem hora que outro... E hora de trabalhar qual é? É toda hora. Sim. Então, nesse sentido que a gente consegue ter um ambiente muito bom de trabalho e por isso que a gente consegue tem tido esse êxito. Eu acredito muito nisso. Camargo, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda corrida aí para fazer um bate-papo conosco. Já deixo espaço aberto para quando você quiser retornar para outros bate-papos, para falar de novos projetos também. E deixo você para fazer sua mensagem final a todos. Bom, primeiro e por final agradecer a você. Na verdade, eu que agradeço, né? Porque é uma oportunidade maravilhosa, um bate-papo muito gostoso. Fui muito bem recebido aqui no seu estúdio. Muito grato pela oportunidade para a gente falar de basquete feminino, falar do nosso trabalho. Eu sempre agradeço as pessoas que são generosas com o basquete feminino, que é o teu caso. Então, eu tenho a agradecer e vamos seguir em frente trabalhando. E para você que está nos acompanhando, nós voltamos no domingo, às 8 horas da noite, com o nosso bate-papo esportivo, trazendo todas as informações do SESI, que está se preparando para os playoffs, tem a rodada do final de semana. Então, domingo, 8 horas da noite, a gente retorna com o nosso programa esportivo. Um forte abraço a todos.